é esse. Então eu vejo uma coisa que eu falo pro pessoal, né, pra minha galera mais próxima, com quem a gente tá conversa sobre RPG e tudo mais, eu vejo que muita gente vai tentar criar o seu RPG como estão criando, e 80, 90% vai falhar. Absolutamente falhar. Porque vão tentar criar um produto, uma marca, um show, e vão ver que não é simples assim. Vão tentar criar algo único e especial. Eu sou o cara que faz o RPG de animes. Toda semana eu vou fazer um RPG de um anime diferente. E essa customização vai virar um arroz empapado que nunca vai ter cor e forma, porque você está vendendo o que está construindo exclusivamente baseado na marca que você está associando. E você está vendendo para o público. E você está vendendo um show, fazendo um espetáculo. E não precisa de nada disso. O RPG é completo, é um jogo completo. É um hobby completo. Você juntar um grupo de amigos dos quais você gosta, dos quais são importantes para você, dos quais são pessoas de seu interesse, com qual você tem uma comunicação positiva e sadia, e vocês se permitirem a criar histórias juntos, é só isso que você precisa. Você não precisa. Eu pessoalmente detesto a ideia de RPG com roteiro. Gente, nós estamos jogando aqui a primeira temporada e cada sessão de jogo vai ser um episódio. Tem que ter início, meio e fim. E vai terminar num cliffhanger. E eu tenho um vilão. E esse vilão vai ser introduzido no episódio 1, mas vocês só vão enfrentar ele no episódio 12. Essa coisa roteirizada pra mim não tem graça. Não tem. Eu tenho zero interesse nisso. Sabe, você tá fazendo 12 episódios de um RPG totalmente roteirizado, pré-definido. Show, quando os 12 saírem, se eu tiver interesse, eu leio um resumo. Suficiente. Agora, quando você cria alguma coisa que permite, gente, vem aqui, explorem esse mundo. Botem seus personagens pra narrar esse mundo e criar esse mundo. Uma coisa que eu gosto de falar é que a minha mesa de RPG, ela pertence aos jogadores. Eu tô só mestrando. O RPG é deles, eu sou apenas o mestre. Porque eu tô ali para pegar o que eles buscam naquele mundo e expandir. Buscar os interesses de cada jogador e dos seus personagens e alimentar aquilo. Então eu quero colocar desafios, eu quero colocar armadilhas, eu quero colocar problemas e dificuldades, eu quero colocar coisas que estão por trás dos panos e que vão permitir que eles criem as suas histórias. É o famoso sim e. Vamos além, vamos botar acima. Falando mecanicamente de RPGs, uma das coisas que eu gosto muito, e de novo, vem naquele negócio, a regra customizada, regra bypassada, regra alterada, isso é para quem conhece a porra da regra. É para quem sabe utilizá-la. Quando você sabe utilizar a regra, você pode modificar ela, porque aí você sabe o que você está fazendo. E uma das coisas que eu escuto muito é do tipo, o pessoal, eu não gosto de ser escravo do dado. Essa é a mentalidade errada. Permita que o dado guie a aventura. É aleatório, porque tem que ser, faz parte. Uma das coisas que a gente fez no Guia da Aventura, que eu fiz de propósito, é que eu queria muito que os jogadores rolassem dados de verdade. Eu mandei um kit para cada um. Como a gente não podia se reunir pessoalmente, eu queria como obrigado, como agradecimento, que cada um deles tivesse um kitzinho de RPG. Então eu fiz uma bandejinha de madeira e um kitzinho de dados personalizado para cada um, para que eles pudessem ter esses elementos. E rolar o dado fisicamente e olhar o resultado na sua frente é uma energia completamente diferente. É muito diferente. Não é a mesma coisa que clicar um botãozinho e ver um dado digital rolando na tela. Você rolar o dado na sua mão, ver ele bater na bandeja e girar o número que tem que rodar, permite coisas acontecerem. E uma das coisas que é muito importante para o mestre é que, de novo, verissimilitude. Os dados têm que ser reais. As regras do jogo, falando específico de Dungeons and Dragons quinta edição agora, não existe regra para o mestre e regra para o jogador. Tudo que os jogadores são capazes de fazer, o mestre também é capaz de fazer. Da mesma forma que rola dano para um monstro, rola dano para o jogador. Existem regras adaptadas para monstros que funcionam como uma forma de balancear encontros. Mas mecanicamente falando, é tudo igual. Tudo que os jogadores fazem, os inimigos fazem. Teste de resistência de um jogador é igual ao teste de resistência de um monstro. Rolagem de dano é igual para os dois. Uma espada longa vai causar o mesmo dano na mão de um jogador e na mão de um monstro. Indiferente. Esse tipo de consistência interna do mundo é importante para os jogadores.
E é por isso que também é importante que os seus dados não mintam. Existem duas vertentes de pensamento aqui. Por um lado, você tem jogadores, você tem mestres que manipulam os dados quando estão rolando, porque os jogadores não veem o que o mestre está rolando, mas eles manipulam os dados para ajustar. Se eu acertar ele agora, eu vou matar ele. Eu não quero matar ele, então eu vou dizer que o ataque errou, embora a rolagem de dados diga que acertou. Tem duas vertentes de pensamento aí. A primeira é que você nunca deve mentir com os dados. Nunca. Jamais. Porque se você fizer isso uma vez, se os seus jogadores souberem que a sua rolagem de dados pode ser alterada porque você quis, tudo que você faz como mestre perdeu valor. Porque agora nenhuma rolagem sua de dados é garantida. E tudo depende. E não existe mais consistência, porque você é capaz de modificar os números porque deu vontade. E agora a sua rolagem de dado não tem mais peso. Mas eu só faço de vez em quando. Mas ninguém sabe quando vai ser o de vez em quando. Então pode ser o tempo todo ou pode ser nunca. Pode ser agora, depois ou daqui a pouco. Então não se deve manipular os dados de forma alguma. Não se pode mentir nas rolagens de dado. O dado é o que o dado é. A rolagem é a rolagem. O número é o número. Agora, existe outra vertente dessa história. Existe o outro lado dessa moeda. Que é, se você for manipular os dados, é de extrema importância que os jogadores jamais saibam. Se você me perguntar, mas Araújo, você manipula os dados da sua mesa? Não. Isso significa que eu manipulo os dados da minha mesa? Não sei. Você não disse que sim, não disse que não. Então, na verdade, é sim. Não, eu não manipulo. Ponto. Porque é importante que os jogadores acreditem que a minha rolagem é o que aconteceu. É importante que os jogadores acreditem que os dados funcionam iguais dos dois lados da mesa. É importante que os jogadores saibam que a mecânica do mundo é consistente, que o mundo é consistente, para que eles possam se investir naquele mundo, para que eles possam abraçar aquele mundo. Então eu nunca vou enganar um jogador. Agora, o que não significa necessariamente que os jogadores têm visão de tudo. E eu dou para vocês um exemplo. Durante a nossa aventura, do Guia da Aventura, havia um momento em que houve uma cena dos jogadores fugindo de uma cadeia. Eles estavam presos e foi dada a eles uma janela de oportunidade em que eles poderiam fugir da prisão. Por um breve momento, um NPC informou a eles que eles tinham uma janela de tempo de mais ou menos 15 minutos para sair dali. A partir daquele momento, eu peguei um dado de 12 lados e eles não tinham 15 minutos, eles tinham 12. Mas eu não disse para eles isso. Eu disse mais ou menos 15. E eu botei um dado de 12 lados na minha frente. Os jogadores não viam esse dado. Esse dado estava só na minha frente. Só eu estava vendo ele. Cada vez que um jogador tomava uma ação, eu diminuía o número. Então começou com 12. Eu vou usar o meu kit de ferramentas para destrancar a fechadura da prisão. Beleza, virei o dado 11. E aí, o que vocês fazem? Eu consegui abrir a fechadura, vamos todos sair pelo corredor e começar a explorar o corredor. O que tem aqui? 10. E eu comecei a fazer isso. Uma coisa que eu fiz é que tinham 5 celas, 2 corredores e uma porta trancada. Essa porta trancada havia materiais de evidência, coisas que foram aprisionadas. E os equipamentos dos jogadores estavam naquela sala. Eles poderiam ignorar e deixar todo o equipamento deles para trás. Eles estavam completamente desarmados. Mas também haviam outros itens apreendidos naquela sala. Então, quando eles abriram aquela porta, destrancaram aquela porta e conseguiram entrar, o que, aliás, gastou mais um minuto do dado, eles tinham pegar os seus itens de volta. Cada um pegou suas coisas de volta. Mais um dado. Reduzir mais um número. Agora, vocês ainda não acharam a saída. Mas vocês estão nessa sala, com todos os equipamentos de volta, e tem esse monte de outras coisas aqui dentro. Alguém gostaria de procurar tesouro? E cada vez que um deles meter a mão na pilha de coisas para buscar tesouro, eu vou diminuir um dado. Isso tudo eu estou fazendo do meu lado da mesa. E quando aquele dado chegar no 0, os guardas vão entrar na cadeia. Eu tinha,
eu tinha planejado, era um D4 mais um guardas entrariam naquela sala quando o D12 chegasse a 0. E a partir daquele momento, a cada um D4 turnos, mais um D4 da guardas entrariam, porque eles estavam no castelo, um lugar cheio de guardas. E estava havendo uma fuga e haveria uma batalha, que faria muito barulho, para chamar atenção. Então eles estavam à beira de um desastre. E eles sabiam que havia um relógio tocando. Mas eles não sabiam quanto tempo eles tinham. Então é aquele negócio, vocês querem arriscar a sorte para conseguir mais do que apenas recuperar o seu tesouro? E tipo, eles tiveram que procurar a saída. E poderiam ter falhado. E poderia ser que, ao invés deles escaparem de forma perfeita, poderia ser uma perseguição. Ou poderia ser um combate. Depende. Acabou que eles foram diligentes e objetivos. Eles rapidamente coletaram um pouquinho de tesouro extra, acharam a passagem secreta e fugiram. Com 3 minutos sobrando no relógio. O meu D20 estava no 3, quando eles saíram da cadeia e fecharam a porta.